capítulo 20, do livro de Êxodo, a base da palavra do Senhor. Nós vamos fazer leitura dos 17 primeiros versículos de maneira responsiva. O tema é os 10 mandamentos. Então falou Deus a todas estas palavras. Verso 2: não terá outros deuses diante de mim. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não matarás. Não furtarás. Juntos. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Oremos. Nosso Pai, é sempre um momento prazeroso abrir a tua palavra, mas também um momento temeroso. Porque na verdade, ó Deus, é uma responsabilidade enorme quando a gente abre a palavra do Senhor e a gente vê estas verdades escritas pelo Senhor, que falou direto com Moisés. E muitas vezes nós, como cristãos, não somos capazes de obedecer aquilo que o Senhor ordenou, dada a nossa incapacidade de entender e de submeter a tua vontade e a tua palavra. Mas mais uma vez chegamos aqui pedindo ao Senhor misericórdia, ajuda-nos para que essas palavras continuem vivas dentro de nós e nos lembre sempre aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Pai, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós precisamos sempre entender que as leis de Deus são leis divinas. Mais uma vez, as leis de Deus são leis divinas, não são leis humanas. E eu vejo dentro deste texto do capítulo 20,
a base de sustento, tanto no Velho Testamento como também no Novo Testamento. Pois a igreja hoje, ela é fundamentada dentro destes princípios. Jesus disse: eu não vim para acabar com a lei. Ele dizendo: eu vim cumprir. E ele acrescentou ainda mais um ponto, que era amar ao seu próximo como a si mesmo. Então pessoas dizem assim: ah, mas essas leis no Velho Testamento. Você não pode falar isso mediante a palavra que está escrito. A igreja hoje, ela existe por causa destas leis. Elas vêm desde da saída do Egito, elas vêm seguindo, e elas vão terminar na porta da cova, no túmulo. As leis de Deus. E são elas que nos governam, são elas que nos guiam. Imaginemos por instante, se nós, toda a humanidade, não tivesse conhecimento das leis de Deus e vivesse o seu mundo aí, era uma tragédia que está acontecendo lá fora. É a ignorância de não conhecer a palavra de Deus. Ouve falar de Deus, mas não compreende. Então eu queria que você entendesse, porque há alguém que diz assim: ah, mas hoje nós vivemos na graça. Sim, a graça é fruto da lei de Deus. Porque se você entender um pouquinho mais da Bíblia, diz assim: nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ali Deus deu sinal da graça, que iria nascer um para tirar os efeitos lá do maligno, lá no Éden. Vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ali já estava começando a revelar a graça de Deus. Porque quando o homem pecou, Deus não ficou de braços cruzados, ele tomou iniciativas. E aí criou as leis para que nós possamos andar por ela. Deus não é Deus de improviso. Ouça bem. Deus não é Deus de improviso. Deus é um Deus que trabalhou e trabalha ordenadamente. Tudo que ele tinha, fez, está escrito. Você está lembrado quando Jesus foi para o deserto? O que Jesus disse? O diabo tentou, ele falou assim, ele falou: mas também está escrito. Jesus sempre usou as leis. Está escrito: não tentarás. Você acabou de ler: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus usou a lei, dizendo: não funciona dessa maneira. Segundo aspecto, a lei de Deus não é humana. Outra coisa, os seres humanos não foram criados autônomos, isto é, seres livres para seguirem a sua própria lei. Não, isto nós precisamos entender. Nós não fomos criados para viver autônomos, ou seja, dono do nosso nariz. Nós temos um governo de Deus. Por mais que você seja esperto, você não pode viver por conta própria. Você precisa de Deus. Nós precisamos, porque nós não somos capazes de nos governar. Eu estava ouvindo uma frase de um homem que, falando da palavra de Deus, falando alguns aspectos, contando, ele disse o seguinte: ele disse que o maior inimigo do homem não é o diabo. O adversário mais cruel do homem e da mulher, você sabe qual é? É quando você está sozinho, quando você está vazio, quando você não tem ninguém te cuidando. É um perigo. Você já imaginou? Há um dito popular que cabeça vazia é oficina do diabo. Eu não sei se é verdade, mas na verdade, você já descobriu quando você fica muito à toa, sozinho, como é que a sua cabeça começa a pensar um monte de coisa? Perigoso. Esse é o nosso adversário. É quando você está sozinho, sem aquele policiamento interno.
Portanto, nós não fomos criados para viver a nossa própria lei, mas fomos criados para estarmos sujeitos à lei de Deus. Daí, estarem protegidos. Porque o que nos protege, irmãos, é a lei de Deus. Você acabou de ler aqui um versículo que a palavra de Deus diz que ele não... A geração que Deus visita a iniquidade nos pais, nos filhos, com problemas daqueles que não andam, não guardam os mandamentos. Mas também eu faço misericórdia até a terceira, quarta geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha a expressão de Deus. Isso é uma expressão muito forte. Salmo 112, no verso 1, nós lemos o que está escrito? Eu não tenho pressa de acabar. Ah, pastor, será que vai acabar hoje? Não, mesmo, não vou acabar hoje não. Primeiro que eu não estou com pressa. Se você está com pressa, eu não estou mesmo. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz, ou seja, ou tem prazer nos seus mandamentos. Coisa boa isso, irmãos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Isso é algo extraordinário. João capítulo 4. Todo mundo aqui já fez CETEB, SEAB, sabe abrir a Bíblia com muita facilidade, né? Não precisa nem olhar no índice mais, né? Já sabe onde está escrito. Espero eu. E que não esteja enganado. Capítulo 4 de João. Diz a palavra. O Senhor dizendo aqui, falando a ceifa e ceifeiros: nesse inteirinho, verso 31, os discípulos lhes rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Verso 34, o que disse Jesus? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Em outras palavras, este é o meu grande prazer: vir a este mundo, nascer numa manjedoura, que será assunto para o mês de dezembro, nascer numa manjedoura, já sem lugar para ele, nem no lugar dos animais, nem lá tinha lugar para ele mais, rejeitado, andando, seguiu sua trajetória, e ele diz: mas a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu vou fazer isto porque o meu Pai me pediu: meu filho, vamos salvar esta humanidade que está destruída lá embaixo. Portanto, irmão, volte para o texto normal. O coração humano decaído, ouça bem, o coração humano decaído odeia a lei de Deus, tanto pelo fato de ser lei, quanto por vir de Deus. O ser humano não gosta. Aquele ser humano que não é cristão, ele não quer nem saber. Isso é babá. Ele rejeita com todas as forças, porque ele não gosta de lei. Você já descobriu? Ontem eu fiz um casamento e cara, eu peguei depois eu fiquei até sem jeito, peguei pesado demais. E tem que pegar pesado, né, irmãos? Não, você tem que pegar pesado. Porque eu olhei para a cara do cara assim, eu falei: eita, camarada. A moça com aquela carinha de anjo.
Mas o cara mais velho que ela, com a cara assim meia de que não leva muita fé. Aí eu tive que dar umas bolachadas nele. Espero que até na lua de mel ele lembre do que eu falei. Falando sobre a grande responsabilidade que você é. Quando você casa, você assume diante de Deus uma lei, um compromisso de cuidar daquela pessoa. Como é que você vai tirar a filha de um chefe de família de dentro de casa e depois passa 2, 3 anos, porque o amor acabou? Eu digo, não, eu falei isso mesmo, amor não acaba, ele pode nunca ter existido, porque a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo padece, tudo espera, Ele pode não ter gostado, mas que coma menos. E eu falei algumas coisas mais pesadas ainda para ele, porque você tem que alertar. Fica solteiro porque não tem problema. Portanto, diz a palavra, o coração humano decaído, ele odeia a lei de Deus, tanto pelo fato de ser lei, porque ele não gosta. Você vê que nós não gostamos. Você não gosta de nada que tire a sua liberdade. Você não gosta de nada que te vigie. Se não é verdade? Nós somos assim. Eu quando tem meu escritório lá, eu chego em casa, eu tiro minhas coisas, boto tudo no mesmo lugar para no outro dia estar no mesmo lugar. Eu sou um cara bem organizado. Mas se alguém for lá e mexer no meu dinheiro, eu sei que mexeu. Porque ninguém bota do mesmo jeito, já viu? Se pegar qualquer coisa, eu sei que mexeu. Não estou dizendo porque tiro, não é isso. Se pegar uma coisa minha, eu nunca esqueci a chave do carro dorme junto ali. De manhã é só botar no bolso. Lenço. O único careca que usa pente sou eu, pente. A pior tragédia para um careca é esquecer do pente. Que ele ainda pensa que tem cabelo. Mas eu sou um cara organizado. Então, quando alguém mexe, você não fica assim? Quantos aqui é igualzinho a mim? Você é humano. Eu sou. Você também é assim? Você também é? Não pode mexer, não é verdade? Por quê? Porque nós somos assim. Cremildo está aconselhando ali com o Corme, não é assim, Corme? É verdade. Eu sou assim, eu sou um cara organizado nisso aí. É difícil. Se alguém sair do meu carro, eu sei. Porque a primeira coisa que a pessoa faz quando entra no carro do outro é mexer com o retrovisor, mexer com as laterais, é mexer com o banco, não é assim? Aí você entra tudo fora do lugar. Você tem que ajeitar outra vez, né? Então a gente sabe que a pessoa mexeu, né? Vamos continuar um pouquinho mais? Vamos. Portanto, nós precisamos, irmãos, olhar com carinho as leis. Vemos que é um conjunto de grande cuidado de Deus para os seus filhos. A lei não mata, ela protege. Repita comigo: a lei de Deus, ela não mata, ela protege a vida dos seus filhos. Que coisa fantástica isso, né? Quando você está protegido, quem anda nas leis de Deus não tem problema. Você já viu uma pessoa que deve à polícia? Faz um troço errado, quando ele vê um carro da polícia, ele fica doido para esconder. A polícia nem está procurando ele, mas já se condena, né? Porque ele está esperando qualquer hora bater a polícia, né? Ele está tão assustado, por quê? Porque ele cometeu uma falta. Às vezes ninguém sabe, mas será que descobriram? Estou com uma hora boa hoje, graças a Deus. Moisés, portanto, foi o mediador. Ele veio para mediar, ou seja, trazer as leis, preparar esta geração que saiu do Egito, e você descobre que daqui por diante ele vai chegar nos outros capítulos e vai falar sobre outras leis. A justiça é baseada nas leis bíblicas, em grande parte. A lei.
Pode ter certeza. Você vai na mesa de um advogado bom, ele tem que ter lá uma Bíblia. Não é verdade? Ele bota lá uma Bíblia. Você pode ver. É assim, Robson? Ó, né? E tem lá a balança, né? A balança não pode pesar só para um lado, né? Tem que equilibrar. É o quê? Aquilo é uma lei. E faz juramentos, né? Médico faz juramento, tudo isso. É só que às vezes não cumpre, né? Mas a verdade é que nós fazemos esses juramentos. Nós também, como somos pastores, caímos dentro desse contexto. Como Moisés poderia dirigir esta nação que saíra do Egito, se Deus não desse para ele as leis? E o povo também vendo como Deus mostrando sinais, os quais eles temeram e passaram a respeitar Moisés. Você viu isso no capítulo 19. Quando o povo chegou diante do monte, que ele viu aqueles sinais, ele falou, eles começaram, o negócio é mais sério do que eu pensava. Eu estava pensando que o Moisés ia levar a gente para um retiro aí, para brincar, mas o senhor Moisés o homem é meio perigoso. Vamos continuar a leitura no verso 18 agora. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta. E o monte estava fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Olha, ouça bem, a lei, ela nos traz temor. Olha para mim, temor não é medo. Temor não é medo, é outra coisa. Temor é um respeito às leis e à soberania divina. Eu não tenho medo de Deus, porque Deus não é mau. Não tenho medo. Se algum dia vier ter medo, é porque você cometeu alguma coisa. Ouça bem, quando você comete um erro, uma falha, você começa a ficar aqui dentro de você meio preocupado. Como Deus vai reagir comigo por causa disso que eu fiz? Por quê? Porque você reage como ser humano, que tem esta consciência de que não poderia fazer aquilo que Deus recomendou que não fizesse. Então você fica com medo, mas não é. O temor é outra coisa. Eu não vou fazer alguma coisa errada porque eu temo ao meu Senhor. E este temor é um amor especial a Deus. Por isso o salmista diz: tenho prazer na lei do Senhor, Salmo 1, e na sua lei eu medito quantas vezes? De dia e de noite. Por quê? Porque ele tinha prazer e ao mesmo tempo ele queria que estas leis fossem vivas dentro de si mesma. De si mesmo. É isto que falta à humanidade. É esse temor. Portanto, o povo estava preocupado. O que ele disse no versículo 19? Leia comigo. Disseram a Moisés, o quê? Fala-nos tu e te ouviremos, porém, não fale Deus conosco, por quê? O povo, seu Moisés, olha, não precisa nem falar com ele. O senhor falando para a gente já está bom demais. Não é isso que ele está dizendo em outras palavras? Não deixa ele falar com a gente, que está arriscado, porque nós ainda estamos meio perdidão aqui, está arriscado ele machucar a gente. Fala o Senhor. E ele diz, e te ouviremos. Então as leis começaram a entrar dentro do coração deles a partir daqueles momentos. É muito bom, irmãos. Respondeu Moisés ao povo: não temais a Deus, não temais. O que diz aqui? Não temais.
Deus veio para vos provar, para que o quê? O seu temor esteja diante de vós, a fim de que vocês não venham pecar. Portanto, ouça o que eu vou dizer, as leis, elas firmam no nosso coração, no meu e no seu, para que você tenha lembrança de que você não deve pecar, porque o que vai impedir você de pecar são as leis implantadas dentro do nosso ser. Você não deixa de ser homem, não deixa de ser mulher. Temperamento, nós temos temperamento. Mas quando você tem o Espírito de Deus, Ele te controla para você falar as verdades sem ser agressivos. Porque o grande problema é a agressividade. E a agressividade vem de uma pessoa que está raivosa, enraivecido. Ela age com essa brutalidade. Mas a pessoa cristã não faz isso. Por quê? Porque as leis governam. Ela fala com brandura, fala pelo Espírito de Deus. Em janeiro, estou pedindo a Deus que me dê graça para nós falarmos sobre os alicerces. Porque nós, como pastor, descobrimos muitas coisas que é falta de estrutura, falta de alicerce. Vou terminar já. As leis, os 10 mandamentos e outros estatutos de Moisés, nos seus sermões proféticos, nos ensina o quê? E até nas cartas de Paulo, elas refletem o caráter santo de Deus e o propósito para o ser humano. Então, por favor, não ignore as leis de Deus. Isso é do Velho Testamento. Esqueça isso na sua cabeça. Porque se você não consegue praticar o que está no Velho Testamento, no Novo você não vai praticar. Porque o Velho Testamento cria as bases para você viver o novo na graça. Como você vai viver na graça se você não tiver a base do Velho? Nós somos frutos da nossa criação. Você é o reflexo do lar dos seus pais. Você, eu, somos o reflexo do lar dos pais. Onde você aprende, onde você é ensinado, onde você é educado para você viver. Estas leis, portanto, do Velho Testamento, me ouça, por favor, porque eu tenho preocupação com pessoas que não suportam o Velho Testamento. Se você não entender isso aqui, a sua vida cristã vai ser uma vida de reclamação, de contestação dos outros, porque normalmente as pessoas gostam de contestar. Portanto, as leis, os 10 mandamentos e outros estatutos que Moisés disse lá para frente sobre propriedade, etc., e também os sermões proféticos, os ensinos de Jesus e nas cartas do Novo Testamento, a lei, portanto, reflete o caráter santo de Deus e os propósitos para o ser humano. Repita comigo: as leis são espirituais, porque elas tratam do relacionamento do homem com Deus, ou seja, a devoção de Deus por seu povo. Deus tem um zelo pelo seu povo. Isso é muito sério, meus irmãos. Verso 6 do capítulo 20: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus jamais vai deixar de querer colocar a sua misericórdia sobre os seus filhos.
Por quê? Porque ele não nega a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Ele é Deus, ele é santo. Você está entendendo? Ele é Deus e é santo, não pode negar. No verso 22 desse mesmo capítulo diz assim. Aqui nós começamos neste capítulo, nesse verso 22. Moisés agora começa a explicar para o povo, porque eles vão precisar, a partir dali, a se reunirem constantemente nos altares. E no verso 22 diz: então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: viste que do céu eu vos falei? Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem Deus de ouro fareis para vós outros. E ele diz aqui a razão: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E ele disse: e me levantareis um altar de pedras, não o fará de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-los-á. E nesse verso 26 nós temos uma palavra tão interessante. Olha para mim. Nem subirá por degraus ao meu altar. Para quê? Para que a tua nudez não seja ali exposta. Vamos pensar. Hoje nós vivemos na época das mini saias. Bota a mini saia aqui. Fica lá embaixo, quando faz assim, volta tudo para o lugar. Se uma pessoa subir nesse altar aqui com a saia muito curta, o que vai acontecer? Eu não sei, você me fala. Você está entendendo? Olha, é bíblico, está lá. Já naquele tempo. Porque os sacerdotes também ministravam só com a túnica, sem roupa por baixo. E eles não podiam subir por aqueles legais, vinha por trás. Porque quando eles subissem no altar, aparecia a nudez. Irmãos, as coisas de Deus são sérias. E a igreja tem, infelizmente, nos últimos dias, perdido esse nível de santidade que Deus merece. Perigoso isso. Mas isso é assunto para outro dia, não é agora. Por hoje estamos terminando. Vemos que a lei, portanto, é espiritual. E logo a seguir Deus fala do altar, que falava dos relacionamentos que o homem teria com Deus através das ofertas que era oferecida. Portanto, as ofertas que eram trazidas no altar de Deus era a maneira que ele tinha de se comunicar com Deus, porque ao trazer a sua oferta, Deus recebia a sua oferta e mandava os sinais da sua presença. Por isso ele pedia santidade naquilo que se fazia. Que esta palavra desta manhã, irmãos, eu sei que você conhece tudo isso, eu já sei. Ah, pastor, eu já fiz até pistear, eu sei que você fez. Mas nunca é demais a gente ouvir. Não se canse de ouvir. Pelo contrário, mantenha o seu coração afinado com a palavra de Deus.